Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, sábado, dia 26 de abril de 2025, estamos na oitava da Páscoa, tempo de renovar a nossa fé, tempo de crer na vida eterna, tempo de rezar por aqueles que se foram, com muita fé, confiança e amor. Sigamos rezando pelo descanso eterno do nosso amado Papa Francisco. Nós confiamos na vida eterna. E a gente reza por ele, e a gente reza pela igreja, e a gente reza por tudo. Com essa confiança pascal, Deus tem o melhor. E a gente vai fazendo a nossa parte. A gente estuda, a gente reza, a gente reflete com a palavra e não fica dormindo esperando as coisas acontecerem. A primeira leitura de hoje é retirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus amados, cheios do Espírito Santo, Pedro e João, em nome de Jesus, realizavam milagres e anunciavam o Evangelho com intrepidez. Inspirados pelo Espírito Santo, são capazes de falar sobre coisas que a sua baixa eloquência, a sua baixa instrução não conseguiria falar. Aquilo surpreendia a todos. Os milagres, a pregação profética corajosa, cheia de sabedoria. Todos ficavam admirados e estavam enchendo aquele lugar com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que isso incomodava os poderosos da época. Até hoje, os poderes malignos se levantam contra o nome de Jesus. Você pode falar de tudo, de todas as ideologias, mas se você falar de Jesus e dos seus ensinamentos, principalmente aquelas palavras mais difíceis de serem ouvidas, que são consideradas politicamente incorretas para o tempo de hoje, basta você falar na verdade de Jesus, que os poderosos se levantam, que as pessoas mergulhadas nas ideologias se irritam e querem te calar e querem te cancelar. Mas olha a resposta de Pedro a essa situação. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. A nossa salvação não pode ser negociada, meu amado irmão, minha amada irmã. Não queira os aplausos do mundo. Não queira a aprovação do mundo. O mundo sempre vai ser adversário do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem que ficar evidente para nós. Se o mundo estiver aplaudindo e gostando demais de uma mensagem que se diz católica,
Essa mensagem já está corrompida. Não há meios de o mundo gostar da pregação autêntica de nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação autêntica, a doutrina dos apóstolos, porque isso confronta os poderes estabelecidos, porque o reino de Deus não é desse mundo e liberta as pessoas de todas as amarras. Ninguém vai ficar preso a um partido, a uma ideologia, a uma luta de classes, quando ama a nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho incomoda. Vamos refletir juntos também o Salmo de hoje? É o Salmo 117, em algumas traduções 118, e o refrão diz assim: Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim um Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. Olha que salmo belo, lindíssimo, que vem nos ajudar a refletir sobre como vale a pena ser justo, como vale a pena fazer o que é reto diante de Deus. Não por uma imposição, não porque vamos pegar uma régua e ficar medindo cada milímetro da lei, não é assim que funciona. É o amor a Deus sobre todas as coisas que aquece o nosso coração, inflama a nossa vontade de servir a Deus em tudo que fizermos. A gente coloca o nosso intelecto, a nossa vontade a serviço dele, e ele vai agindo em nós, realizando boas obras, e eu dou graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ele sempre olha pelos seus. Enquanto há uma missão a ser realizada em nome de Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã, ele vai te sustentar. Até o dia em que acabar o seu tempo aqui nessa terra, e você vai ser chamada por ele, vai prestar contas de como você usou o seu tempo, os seus dons, mas eterna é a sua misericórdia. Ele sonda os desejos do seu coração. Não importa que você seja perfeito e acerte tudo o que faz, Deus quer apenas o seu coração. Esse amor de Deus se manifesta em todas as suas obras, se manifesta na maneira dele se relacionar com cada ser humano. Eterna é a sua misericórdia. Nós precisamos mergulhar na misericórdia de Deus. Amanhã será a festa da misericórdia, um tempo lindo para a gente entender o tamanho do amor de Deus por nós. Misericórdia que também caminha ao lado da justiça. A misericórdia não fala mentira. A misericórdia não abraça o pecado. Ela abraça o pecador e ensina esse pecador a abandonar o pecado. Aí nós damos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele cuida dos justos. Ele cuida daqueles que estão com o coração aberto, querendo dar a Ele o que é melhor. Dar a Ele o mais profundo do seu coração. Dar a Ele o melhor do seu tempo, da sua vida, dos seus dons. Vamos refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vejam, meus amados, essa leitura é impregnada da alegria pascal da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo em que há essa alegria pela ressurreição, há a desconfiança daqueles que ainda não creem. Jesus aparece, as testemunhas vão se acumulando, contam aos discípulos e estes não acreditam. Até que o próprio Jesus aparece aos 11 e os repreende pela falta de fé. Ora, Jesus continua dando sinais da sua presença real, visível. Ele continua realizando milagres na vida de quem crê. Hoje em dia, nesse tempo, no ano de 2025, sim, Jesus continua se manifestando. E muitas vezes você e eu não cremos. Muitas vezes você e eu ficamos desanimados, com medo, trancafiados nos nossos preconceitos, nas nossas limitações que nos impedem de caminhar. Mas assim como fez com aqueles discípulos, Jesus vem aparecer para nós, Ele vem nos chamar, Ele vem nos dar uma nova missão, que na verdade é a missão que Ele deu a todos. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Nós precisamos anunciar a verdade, em primeiro lugar, com a nossa vida. Eu creio, eu não devo ter medo, e eu não posso negociar com nenhuma realidade que me leva a pecar contra alguns dos mandamentos da lei de Deus. Eu preciso crer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas que, ao mesmo tempo, algumas pessoas que se dizem membros da igreja serão condenadas porque não estão seguindo os mandamentos, não estão seguindo os projetos de Deus. Podem estar na igreja fisicamente, mas se não estão espiritualmente ligados na igreja, isso não vale de nada. A autoridade que há aos sucessores dos apóstolos, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. É preciso que haja esse ligar e desligar. É preciso que haja uma relação íntima com os sacramentos. É preciso que haja essa comunhão com Cristo. Não dá para viver com o nariz afundado nas coisas da terra e querer ir para o céu quando morrer, quando fizer a sua passagem. Não é assim que a gente alcança o céu. São Paulo já dizia: buscai as coisas do alto. Não precisamos enfiar essas disputas humanas dentro da igreja, embora a gente saiba que há, porque há pecado nas pessoas que fazem parte da hierarquia da igreja. Isso é óbvio. Fingir que isso não existe é uma inocência muito grande. Tem gente que fala: ah, mas você está sendo cismático? Ah, você é um herege porque está duvidando de algumas realidades na igreja? Não é dúvida, é entender a essência humana. Todos nós temos pecado. Quem não assume os seus pecados, pessoas de alta hierarquia da igreja que não assumem seus pecados, essas pessoas estão caindo em heresia. É uma heresia achar que nós somos santos aqui na terra e que nunca vamos errar. É preciso ter a humildade. Quem se eleva demais assim, quem acha que está acima da verdade, está se afastando de nosso Senhor Jesus Cristo. Está fazendo o contrário do primeiro Papa. Pedro foi humilde, mas teve autoridade também para defender tudo aquilo que Jesus passou para ele. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre ele e o dá poder e autoridade, Pedro tem um discurso querigmático, um discurso que converte multidões, vai realizando milagres em nome de Jesus, apontando tudo o que faz para ele, ganha essa coragem apostólica. Isso está disponível para todos os papas que forem obedientes a Cristo e não obedientes a uma agenda daqui da terra. Nós precisamos rezar e nós precisamos fazer a nossa parte como fiéis católicos, viver a nossa fé, acreditando que a oração tem poder e é o poder de Cristo. Nenhum poder dessa terra pode nos obrigar a cumprir preceitos deste mundo
que entram em confronto com os preceitos da nossa fé. Essa perseguição religiosa que acontece até com membros da igreja atacando outros membros que querem viver a fé, isso já estava muito visível na palavra de Deus e no fim dos tempos aconteceria. Será que você está disponível, disposto, disposta a ter a sabedoria de às vezes silenciar e continuar rezando e viver a sua fé com profundidade, recebendo os sacramentos, ser perseguido dentro da sua paróquia? Será que você está preparado, preparada para isso? Será que você busca a leitura da palavra de Deus na sua essência, o catecismo, a vida dos santos, a verdadeira teologia, a filosofia católica? Você pensa, você reza, reflete ou só recebe as coisas enlatadas nesse tempo de confusão? Tome cuidado. Deus, Ele quer revelar a verdade e revela aos humildes, revela aos mansos, serenos que estão em oração. Deus quer falar com você. Ele quer se utilizar de você também nesses tempos para ser sal da terra, luz do mundo, para ir e anunciar o Evangelho com a sua vida. Então, todo dia, tenha contato íntimo com a palavra de Deus. Reze, reflita, olhe as notícias, entrega tudo a Deus em oração, mas não fique dormindo. Não fique distraído, distraída diante dos sinais. Jesus mesmo repreendeu aqueles que sabem quando está vindo nuvem de chuva, sabem quando vem uma tempestade, mas não prestam atenção no sinal dos tempos. Tem gente que sabe de tudo, das novelas, das séries. Eu estou informado sobre as últimas tecnologias, mas eu não estou informado sobre o sinal dos tempos que Jesus já havia anunciado. Precisamos ter contato com o verdadeiro Evangelho e também anunciá-lo com a nossa vida. Que Jesus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.